Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento. Nós já vimos Romanos, 1 Coríntios e hoje estamos encerrando 2 Coríntios. Glória a Deus por isso. Estamos recebendo as verdades de Deus para nós e eu creio que como tem sido um tempo de bênção para a minha vida, enquanto eu medito nas Escrituras, preparo os áudios, eu creio que também está sendo um tempo de bênção para a sua vida, que está acompanhando, ouvindo, recebendo, lendo a palavra de Deus, recebendo tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então hoje nós estamos aqui no nosso último capítulo, que é o capítulo 13 de 2 Coríntios, e o apóstolo Paulo vai encerrar ali a sua carta, e é interessante porque ele fala, que aqueles irmãos estavam pedindo uma prova, exigindo uma prova. No versículo 3 fala isso, de que Cristo falava por intermédio dele. E aí ele precisou, durante toda a carta, amados, nós já vimos, expor o quanto ele de fato era um apóstolo de Cristo. Nós vimos ontem, ali nos versículos 19, 20, nós vimos que ele não estava simplesmente se defendendo o tempo todo, mas estava fazendo isso e falando dessa forma para fortalecer os irmãos, para mostrar aos irmãos que ele estava vivendo de forma a glorificar a Deus e ele queria que os irmãos também vivessem assim. E aí nesse último capítulo é interessante uma declaração que o apóstolo Paulo faz, e eu quero ler com você, que são dos versículos 5 até o 8. Está escrito assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amados, o apóstolo Paulo termina essa carta falando para os irmãos assim: olha, examinem-se para ver se de fato vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Ele vai dizer assim: não percebe que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que vocês tenham sido reprovados, a não ser que vocês não estejam vivendo pela fé, porque a vida do cristão ela é vivida pela fé. E aí ele diz assim: eu espero que vocês saibam que nós não fomos reprovados, porque nós de fato estamos vivendo pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, nós podemos extrair uma lição valiosa através dessas escrituras. Sabe, amados, nós muitas vezes, assim como aquele povo de Corinto estava julgando o proceder do apóstolo Paulo, nós já vimos em toda essa carta, pessoas diziam que ele não vivia de acordo como Cristo queria que ele vivesse, tinha pessoas que diziam que ele vivia segundo padrões humanos. Enfim, nós somos muito ágeis para julgar a vida dos outros, mas bem devagar para examinar e provar nós mesmos. Então eu quero encorajar os irmãos a fazerem o que o apóstolo Paulo encorajou os irmãos de Corinto. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Eu acho que nós precisamos fazer isso de vez em quando. Nos examinar para ver se de fato nós estamos vivendo na fé. Amados, a vida cristã, ela só pode ser vivida pela fé, porque o justo viverá pela fé. Nós vemos isso lá em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem e que o justo vive pela fé. Não tem outra maneira de nós vivermos que não seja pela fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. E quando nós falamos a obra de Cristo Jesus, implica tudo o que Cristo fez e conquistou para nós.
Então Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, ressuscitou para nos justificar, para nos dar uma nova vida. Por isso que todo aquele que está em Cristo nasceu de novo, tem uma nova vida. E essa nova vida só pode ser vivida pela fé. E eu sempre falo, a fé é algo que é dinâmica. A fé não é algo estático. A fé precisa ser alimentada e exercitada todos os dias, todos os minutos da nossa vida. E nós precisamos, às vezes, parar e examinar como que nós temos vivido. Será que, de fato, eu tenho vivido pela fé na suficiência de Cristo Jesus? Ou, de repente, eu comecei a confiar na minha própria capacidade, na minha própria carne? Sabe, amados, é muito fácil nós nos desviarmos da vida de fé na suficiência de Cristo e começarmos a confiar em nós mesmos. É o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles estavam vivendo em desordem, em inveja, em ira, porque eles estavam confiando em si mesmos, na sabedoria do mundo. Estavam vangloriando-se em homens. Nós já vimos isso na primeira carta aos Coríntios. E vimos no capítulo de ontem que o apóstolo Paulo tinha um temor de que isso continuasse acontecendo no meio deles. E agora ele encerra dizendo assim, examinem-se, provem-se a si mesmos para ver se de fato vocês estão vivendo na fé e pela fé. Amados, que eu e você possamos render o nosso coração e nos autoavaliar. Senhor, se tem alguma área que eu estou confiando na sabedoria do mundo ou estou confiando em mim mesma, por favor, me mostra, revela, traz à luz todas as coisas. Eu não quero viver confiando em mim mesma, eu não quero viver confiando na sabedoria desse mundo, eu quero de fato viver na fé, fé na suficiência de Cristo Jesus, tudo que Ele fez e tudo que Ele é. Eu quero encorajar hoje você a render e abrir o seu coração, assim como eu estou me rendendo e abrindo o meu coração ao Senhor. Se tem alguma área que eu estou confiando na minha própria capacidade, que eu estou vivendo pela minha própria força, que eu estou confiando mais na sabedoria do mundo do que na sabedoria de Deus, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não quero viver assim. Eu quero que a minha vida seja de fato para a glória de Deus. Eu quero que o Senhor molde tudo que precisa ser moldado em mim, transforme tudo que precisa ser transformado em mim, para que de fato eu viva pela fé na suficiência de Cristo Jesus e a minha vida seja para a glória de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu gostaria de um dia poder chegar a falar o que o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu ainda não tenho essa ousadia de falar isso, não. Mas eu gostaria muito de chegar o momento de poder falar isso. Olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. Eu não sei vocês, mas eu desejo isso. Eu quero que a minha vida seja de fato para a glória de Deus em todas as áreas, em cada detalhe, em cada aspecto do meu viver. Sabe, amados, que eu e você possamos render o nosso coração. Estudando a primeira e a segunda carta aos Coríntios, nós vimos o quanto muitas vezes nós precisamos nos render para a correção de Deus. E nós temos vivido um tempo difícil, um tempo em que as pessoas têm crido, pessoas, quando eu digo crentes, amados, filhos de Deus, têm confiado mais na sua própria capacidade do que na força que vem do Senhor, têm depositado mais a sua confiança na sabedoria do mundo e têm vivido como o mundo vive. Sabe, amados, nós temos vivido tempos realmente difíceis, muito difíceis. Pessoas que deixaram que a soberba tomasse conta do seu coração. Que eu e você possamos nos examinar hoje e render o nosso coração. Eu sei que essa primeira e essa segunda carta aos Coríntios nos conduz para recebermos tudo aquilo que Deus tem para corrigir em nós. Não tem como nós estudarmos 1ª e 2ª Coríntios e não nos rendermos à correção de Deus. Então nós passamos aqui tanto tempo estudando essas cartas e parece repetitivo eu falar sobre a correção de Deus, mas é porque essas cartas falam sobre isso, sobre nós nos autoavaliarmos, sobre nós recebermos a correção de Deus, sobre nós sermos alinhados com a mente de Deus, com a forma de Deus de ver as coisas.
Eu encorajo você e sei que Deus está me encorajando a me autoavaliar, me autoexaminar, a provar a mim mesmo para ver se de fato eu estou vivendo na fé e pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que eu e você tenhamos o nosso coração sempre rendido ao Senhor e que o Senhor conduza a nossa vida para a glória dele. Que a nossa vida de fato seja para a glória de Deus. Que assim como está escrito em 2 Coríntios no capítulo 5, que nós vimos, que nós fomos feitos em Deus, seus embaixadores, representantes de Cristo aqui nessa terra, que de fato nós possamos viver como os embaixadores de Cristo. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelas correções que o Senhor tem feito em nós, através dessas escrituras de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Pai, que eu e os meus irmãos possamos render de fato o nosso coração a Ti. Nos ajuda, porque até para isso nós precisamos da Sua ajuda, Pai. Para nos rendermos a Ti. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas, Pai. Nos ajuda a recebermos a Tua correção, a recebermos aquilo que o Senhor quer mudar em nós. Recebermos com alegria, sabendo que se o Senhor está nos moldando, se o Senhor está transformando a nossa forma de pensar, de ver as coisas, é porque o Senhor nos ama e o Senhor anseia que nós vivamos para a Sua glória. E nós queremos viver para a Sua glória, Pai. Então pode atuar em nós, nós nos rendemos. Que o Senhor nos ajude dia após dia a viver em submissão ao Senhor, em rendição ao Senhor. Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda e nos ensina a viver cada dia da nossa vida para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.